Então, meus amigos, agradecer mais uma vez a esta casa querida que sempre nos abre as portas e nos permite a tribuna, a espiritualidade amiga que os ampara, que os instrui, que os intui as tarefas tão dignificantes da casa. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui, irradiando aos familiares de todos, aqueles que estejam em maiores dificuldades, né? E que a gente possa nesse momento estar aqui, de corpo e mente presente, né? E que Deus permita possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, uma vez que esse foi o propósito quando a gente saiu de casa, né? Então que seja assim. Agradecer ao Diniz pela menção honrosa à tarefa que nos chega nesse momento, na encarnação, na reencarnação, e que certamente uma coisa eu gosto sempre de esclarecer, né? Embora a gente tenha um comprometimento um pouco maior pela liderança da gestão, o trabalho só existe se a equipe funcionar, né? E a equipe de um trabalho de união e unificação numa região do espiritismo, que é a que nós trabalhamos, a nossa doutrina, ela só existe porque existe casas espíritas, né? Não é o contrário, não é de cima para baixo, né? É da raiz mãe para a complementação daquilo que a gente precisa. Então, um movimento de união e unificação, que é isso que a gente faz, é para unir os espíritas, né? A nossa ligação mais íntima, no sentido de compromisso, é com as casas federadas, porque a gente tem um alinhamento que a gente trabalha em cima dele, mas a gente abre as portas para as casas não federadas espíritas, né? Que também levam a doutrina espírita. Uma casa espírita, ela é autônoma. O que a Federação Espírita faz é dar alguma unidade de pensamento dentro da doutrina espírita, que é importante, até como proteção para os espíritas, como amparo, para que a doutrina espírita continue sendo difundida na sua genuína raiz, trazida por Allan Kardec, as ordens de Jesus, né? Então isso é por isso que a gente trabalha juntos. E agora a gente tem duas unimes no nosso CREDES, porque a nossa região 10, ela é de Torres até Mostardas. Pega o rio Caraá lá em cima, vem por Santo Antônio da Patrulha, desce Osório e vem o litoral. E aí a gente trabalhou muito essa região sul e as casas que já existiam. E agora chegou um novo ciclo, que é o ciclo de trabalhar a região norte, muito especialmente as margens da 101, que também nos pertence e até então a gente não tinha conseguido trabalhar ainda. Então todo mundo que conhece, alguém que estuda, alguém que gosta do espiritismo, alguém que tem um grupo de estudo por lá, desde Maquiné, aquelas cidadezinhas todas ali, né? Itati, Três Cachoeiras, Terra de Areia, tem a Casa Espírita Maria de Nazaré, uma fofureza, né? Sei que Três Cachoeiras tem alguma coisa, mas eu também não consegui contato ainda, mas tem todos aqueles morros ali, aquelas cidadezinhas por ali. Então quem tem conhecido, quem conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, nesse fio de comunicação, uma hora chega até mim uma indicação de uma pessoa importante, que vai ser quem vai dar o fio da meada, né? Então fiquem atentos e ajude a gente, esse é o teu trabalho, tá? O meu é depois, e a nossa equipe, saber o que fazer com esse fio que você nos passou, tá bom? Então a gente conta com esse apoio de todos aí. Muito bem. E aí, o que a gente vai falar hoje então, à luz do Evangelho, para levarmos como reflexões, né? Este assunto tanto tem no livro dos Espíritos, como tem em o Evangelho segundo o Espiritismo. E se a gente estudar toda a codificação, vai estar envolvido em toda a codificação, né? Mas nós vamos usar bem específico hoje, assim, um pedacinho disso, porque a gente nunca esgota assuntos aqui. A gente traz uma chama para acender as mentes de cada um, para que cada um faça suas reflexões, pense. Quando quiser mais específico ainda, um estudo mais aprofundado, vá na fonte, busque estudar e conhecer melhor, para melhor entender, se fortalecer, compreender e auxiliar a si mesmo e aos próximos que Deus confia a você
como que confio a mim também, né? Então nós vamos falar do necessário e do supérfluo. E esse não é um assunto que eu inventei para trazer aqui, nem a Novo Horizonte me solicitou como, né? Ele está lá no Evangelho, onde trata, no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. E o Livro dos Espíritos, como todos nós aqui já sabemos, aqueles que somos estudantes do Espiritismo, foi o primeiro livro da codificação. E aí a gente sempre ouve dizer por aí que o Allan Kardec tem o Pentateuco. Não é o Brasil pentacampeão, né? É o Pentateuco, é os 5 livros básicos, da obra básica do Espiritismo. A gente quer dizer assim, o que não é Espiritismo? Se não tiver aqui dentro dessas obras, não é Espiritismo. É espiritualista, é outras coisas que a gente respeita porque está todo mundo caminhando, cada um no seu tempo, na sua hora, no seu ciclo, né? Então, dentro da codificação espírita, a gente tem todos os assuntos dos princípios da doutrina espírita. A vida futura, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos e assim por diante, né? Então, tá tudo lá. E aí, nesta parte do Livro dos Espíritos, a gente estuda as leis morais. Chama-se a terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque a primeira parte traz a origem da criação, trata sobre Deus. É o que então? É o livro A Gênese. A gente vai lá no Livro dos Espíritos, estuda as perguntas e respostas, desperta atenção, fica curioso com alguns temas e a gente quer aprofundar aquele estudo. Aí a gente abre o livro A Gênese e lê da introdução à conclusão e abre-se um véu da compreensão de Deus, da vida e da criação à luz da doutrina espírita. Chega na segunda parte do Livro dos Espíritos, são aquelas perguntas sobre assim, mas os espíritos leem o nosso pensamento? Segundo os espíritos superiores, muito mais do que a gente supõe. E aí tem outras perguntas e respostas bastante curiosas, assim. Tem falas do tipo assim, nem todo mundo que morreu é espírito santinho, bonzinho, queridinho, quem se comunica conosco. Tem uns bem bacanas, tem uns iguais a nós, tem uns mais doentes e atrasados do que nós, e tem uns bem superiores. Que com muita dificuldade, um ou outro de nós tem condições de se comunicar, porque a nossa psicosfera, o nosso peso da Terra ainda é muito grande, então ele se conecta assim, com Chico Xavier, com Madre Teresa, com Mandúcio, com os espíritos que estão leves da alma. Mas as notícias boas que eles têm que mandar para nós sempre chegam. Não é por não conseguir comunicar com a gente que não chega para nós, né? E aí, essa é a segunda parte, então, porque ela está falando dos espíritos, ó, desse mundo, no mundo invisível, o mundo verdadeiro, nosso mundo de espíritos, que é o que eu sou e você é também. Daí esse livro que vai complementar essas perguntas que nos deixaram curiosos, chama-se Livro dos Médiuns. Tudo que a gente quer entender sobre o mundo dos espíritos, estude o Livro dos Médiuns. Leia primeiro, vai ter um monte de nome complicado, mas tem muita coisa bem fácil de entender que a gente até se lembra, porque a gente é um espírito imortal, sabe que é assim. Começa a lembrar. Terceira parte, então, leis morais. Como é que a gente quais as nossas condutas na moralidade, na boa vivência do bem. Daí essas leis morais, a gente sabe que elas tiveram um início não só em Moisés, mas em Moisés elas ganham um catálogo, né? Um decálogo, uns 10 ali, umas bem moralizadas e outras para organizar a sociedade da época, e muitas, tanto continuam que até hoje continua aí, né? Então, essas leis morais, leis de progresso, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de construção, lei do trabalho, está tudo ali, né? Elas mostram a nossa conduta, a ética moral, o homem de bem, que realiza a prática dessas leis. Essa é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai dar com o Evangelho, nosso maior roteiro e guia, porque é a fala do Cristo, é a vivência do Cristo,
que é o nosso modelo e guia da humanidade. Então, a terceira parte. A quarta parte vai tratar do céu e inferno. Que céu é esse? Que inferno é esse? Como é que é isso? Para a gente entender como é que é o mundo invisível depois que a gente desencarna. Será que a gente está no inferno, está no céu? A primeira parte dela dá esses esclarecimentos, o livro Céu e Inferno, né? E a segunda parte do livro é histórias de espíritos desencarnados, para a gente entender a expressão de espíritos, uns que já estão melhorzinhos, outros que estão atrapalhadinhos, e aí a gente vai meio que se enquadrando, assim, vendo onde é que está na hora de dar uma melhorada para não ficar com semelhanças, né? Então, aí dá o Pentateuco, as 4 ali e o Livro dos Espíritos 5, que são as 5 obras. Livro dos Espíritos, fortemente a filosofia. O Evangelho, fortemente a religião. Os outros 2 mexem muito com a ciência. A Gênese, o Livro dos Médiuns, né? Que é a nossa trilogia. Nós somos ciência, filosofia e religião. Certo? Dado essa introdução, vamos chegar então a essa terceira parte, que é das leis morais, e essa que fala da necessidade e do supérfluo, é lá na lei de conservação, que vai ter um trecho sobre isso. Eu vou dar uma lidinha aqui nas 3 perguntas que eu assinalei que me parece interessante para a gente. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta dos Espíritos a Allan Kardec. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Significa, quando eu não sou ponderada no meu necessário, e eu vou lá no shopping e compro 5 sapatos, eu vou conhecer as minhas custas, porque chega no fim do mês eu não vou ter dinheiro para pagar tudo. Vai faltar dinheiro para a escola do filho, vai faltar para o rancho, porque a prestação do sapato ficou muito alta. Então eu aprendo por minha experiência, por minhas custas. E aí eu vou tendo que enxugar para chegar no necessário. Não vou passar fome, não vou morrer, não vai acontecer nada, mas eu vou aprender a enxugar. 2 sapatos dá para fazer um monte de coisa toda a vida. E vai arrumando até poder comprar mais sapatos, se assim eu puder. Então, necessário. E aí, na pergunta 716, vai perguntar Allan Kardec ainda, que Allan Kardec vai provocando os espíritos para dilatar a nossa compreensão. Ele vai perguntar assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Não poderia ter aí um controle, né? Tipo assim, se a gente compra na taquia, a gente tem um limite, né? Só vai poder comprar de novo depois que pagar aquele limite. A gente queria saber se Deus também não fez assim pra gente. Ia ser uma beleza, né? Mas lembra que Ele deu uma coisa para nós chamada livre-arbítrio? Porque é da vontade de Deus que a gente aprenda a escolher e a decidir com maturidade, com moralidade, com ética. Então Ele deu esse negócio aí de livre-arbítrio, mas que a gente não está sabendo muito bem lidar com isso. Como a gente não sabe lidar, o povo, e nós também muitas vezes que queremos vantagens mais para nós do que para os outros, a gente pega o ponto fraco das pessoas. Olha as vitrines de sapato, olha as lojas de automóvel, olha o supermercado hoje. Raras exceções a gente sai só com a listinha do que precisa mesmo em casa. O bendito do carro ainda aumentou, né? Mas às vezes a nossa condição nem tanto. E se fosse fazer o crivo do necessário,
A gente sabe que foi coisa a mais. A gente sabe. Às vezes na quantidade, às vezes na opção mesma. Não era uma obrigatoriedade. Dá para viver sem. Pelo menos daria para viver sem enquanto a crise está rondando na nossa casa, no nosso orçamento, nas necessidades maiores que a gente está para o cuidado da saúde, para o cuidado do bem-estar, para o cuidado da nova instalação da luz para não pegar fogo na casa, essas coisas. Que eu preciso e tu também, porque nós somos homens e mulheres no mundo. É para viver no mundo. Na pergunta, então, essa resposta é lindíssima. Então, a pergunta foi essa. É que a pergunta foi empolgante, tá, gente? Eu me empolgo com as perguntas. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza, que é Deus, né? As leis da natureza, o limite das nossas necessidades? Resposta dos Espíritos. Escutem isso. Sem dúvida. Mas o homem, as mulheres, somos insaciáveis. Pegou nosso ponto fraco. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios que alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Eu sei disso e você também. Ninguém se faça de anjo de candura aqui, porque não é. Quantas vezes, pode ser que agora a gente já seja muito mais organizado, equilibrado. Eu estou tendo que aprender isso, porque esse negócio de salário de aposentadoria, misericórdia. Male dá conta para os remedinhos. É uma luta. Tem que aprender a enxugar de novo. Ou fazer renda extra, ou inventar alguma coisa, ou ter alguém que ajuda a patrocinar. Essas coisas que eu tenho, vocês também, né? Então, nós estamos falando aqui de coisas ainda. Me aguarde. Pergunta 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta dos Espíritos. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Isso eu sei, você também, e tomara que nós não sejamos agentes desse tipo, mas é tudo aquilo que a gente exagera além do necessário para nós mesmos, em prejudicar os outros para isso, e nós queremos tanto só para nós e a gente fica só para nós e não divide com ninguém. Vamos responder por isso, seja na grande quantidade, seja naquela que nos pertence. Porque às vezes a gente olha muito fulano, podre de rico, com a mansão no condomínio, que não é capaz de dar um caderninho para uma criança carente ou ajudar na cesta básica aqui. E às vezes nós, que vivenciamos já tanto as nossas dificuldades no passado, porque assim, pobre de maré nenhum dos que nós aqui somos. Com dificuldades extremas, muitos temos, às vezes tendo bastante conforto em casa, mas com dificuldades que a gente daria toda a nossa casa para não tê-las. Porque não é isso que mede. No entanto, eu sei, e você também, que na natureza humana a gente precisa comer, se vestir, né? Diz uma historinha, eu atribuo como verdadeira, porque quem a utilizou é uma pessoa de boa índole. Que Platão, falando sobre o supérfluo e o necessário, ele disse assim: pega então, tu não entende direito o que é esse supérfluo e necessário? Então, Diniz, o negócio é o seguinte: este mês tu vai dormir no chão e comer só pão e água. Então ele diz, qualquer coisa além disso, qualquer coisa, é desejo. Não é necessário.
Então, toda vez que a gente diz assim, preciso dormir, é necessário dormir, mas eu quero saber onde, eu já estou indo para o supérfluo. Eu vou na casa da avó, mas se não for na cama, não vou dormir lá hoje. Porque no sofá não, no chão não, na despensa não, no quarto de empregada não, eu queria um quarto só para mim. O que eu estou querendo? Supérfluo. E não bastasse esse supérfluo, eu ainda alimentei o pior deles, que é o moral. Porque eu precisava passar a noite na casa da avó hoje, como companhia, como parceria, como afeto, acolhimento. E como não tinha a cama como queria, a coberta como eu queria, o ar-condicionado que eu queria, não vou dormir lá. Deu para entender o que é supérfluo? Né? Então, temos a necessidade da comida. Vamos comer. O que tem? Pão e água. Mata a fome? Claro que mata. Quantas vezes a gente chega esfoliado em casa e a primeira coisa é um pãozinho francês? E às vezes come seco de ontem, porque estava tisco da fome. Se tiver uma margarininha, vai, mas no primeiro instante tem que passar alguma coisa por aqui. No entanto, daqui a pouco essa fome muito saliente passou, mas assim, não, eu só vou comer a janta se a mãe fizer, se o pai fizer churrasco hoje. Só vou comer se for um carreteiro de carne boa, de churrasco não. Carne de ontem não, eu quero de hoje. Não vou comer arroz requentado, preciso de arroz novo. Começou o supérfluo. Começou. E se a gente abrir nossa geladeira, tem muito supérfluo. A despensa também. As gurias, então, gente, mas depois eu digo dos guris. Abre um armário para ver o tanto de potinho. Às vezes até de panela, que nunca usa. Nós temos vários supérfluos. Se a gente pegasse a nossa casa e fizesse uma varredura, assim, para ficar só o que usa. Quer ver roupa? Finalmente esse ano eu dei um vestido que eu guardei muito tempo, achei que ia voltar a caber nele. Que nada, não cai mais. Seja o que Deus quiser, vamos dar para alguém. Tinha um apego naquele troço. Mas mais sério do que isso são os apegos emocionais. Aquilo que a gente não quer largar. A nossa razão, que às vezes por conta da nossa razão a gente está de mal com o irmão, eu estou rimando, a gente está de mal com o vizinho, a gente está de mal com o patrão, a gente está estranho com um colega de trabalho. E às vezes a nossa razão é verdadeira. Mas o que diz a pergunta 886 do Livro dos Espíritos? A verdadeira caridade segundo Jesus. Benevolência para com todos, ser bom para todo mundo. Bom para todo mundo. E para todo mundo que a gente gosta é muito bom ser bom, para todo mundo que acha a gente bem legal assim, né? Chega elogiar, como o Diniz fez hoje aqui, mas eu queria ver alguém que não gosta de mim falando. Como é que ia ser? Se eu ia ser boa também. Ser bom para todo mundo. Ser bom para quem fala mal do meu filho. Ser bom não é concordar com o que ele fez. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a outra pessoa faz para mim de ruim é problema dela. Fica com ela, eu não quero nem saber. Agora, o que eu faço para a pessoa é problema meu. Eu vou prestar contas. Se eu não presto contas para a pessoa, para a sociedade, para a família, eu vou prestar para a minha consciência, que é viva, registra tudo. E sabe o que ela vai fazer? Vai ter que limpar, porque é da lei, nada vai ficar para sempre que não presta com a gente.
Tem que sair. E às vezes vai sair na doença física, vai sair nas doenças emocionais, às vezes numa ingratidão, num abandono, numa solidão, em uma traição, em alguma coisa que chega. Mas passa. Porque a experiência era importante nós vivermos para quê? Para aprender, para ter a lição. Mas foi porque eu te fiz mal, Neuza? Não, eu nem me lembrei que tu me fez mal. Até nem lembrava mais de ti. O mal que eu fiz, quando eu fiz para a lei divina. E ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, quando a gente acha que está recebendo um castigo, não é castigo. Deus não castiga. Deus é justo e bom. Ele não é mais ou menos. Ele é perfeito. Então, quando eu recebo um desafio e eu acho que eu sou anjo de candura e não tenho merecimento para uma coisa dessas, alguma coisa tem, gente. Pode ser até, em muitos poucos casos, mas sim, que eu tivesse vindo para ser testemunho só. Eu até nem precisava tanto moralmente. Tipo Alcione, lá no livro Renúncia, que vive uns desafios ferreiros. Quem não leu esse livro ainda, leia, por favor. Aproveita as férias. A gente chora que se acaba. Alcione reencarna sem precisar reencarnar, só para ajudar uma pessoa. E passa trabalho danado. Porque tem muitas dívidas com a lei. Não, ela escolheu dar testemunho. As mães costumam fazer isso. Dão sacrifícios que nem elas precisavam viver aquilo. Mas para ajudar o filho, elas fazem. Elas fazem. Para ver se o filho melhora, ela faz. Isso fazem os santos. Aqueles que nem devem tanto, mas fazem para que o povo veja os testemunhos, enxergue. E o exemplo de uns arrastre os outros que estão mais atrasados, perdidos, preguiçosos. Então, nessa história do supérfluo, deixa eu ver se tem mais alguma para ler. Ah, tá. 719. Essa é importante ler para ninguém ir para casa assim achando que agora nós temos que fazer voto de pobreza. Sair daqui e ficar pelado ali na rua como São Francisco, para se descartar de tudo e não ter nada mais necessário. Supérfluo, perdão. Pergunta 719. E Allan Kardec, obviamente, traz para nós. Pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Uma casa melhor, um carro melhor, da bicicleta para o carro. Resposta dos espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Nós não estamos falando da lei de conservação? Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Se a minha busca pela melhoria da minha vida, eu não estou trabalhando em 3 serviços, não dou mais bola para os filhos ficaram entregues para a sociedade. A sociedade começou a rodear meus filhos nos vícios. E eu moralmente entreguei meu dever de pai e de mãe para a sociedade, que estava só de butuca no meu filho abandonado socialmente, e ainda quero construir um bem-estar em cima de um cansaço físico, porque não vai demorar muito, eu vou ter doença de depressão, de estresse, de angústia nos relacionamentos familiares. Mexi com as 2 estruturas. Estraguei.
confundir as coisas. Então, é óbvio que não é aconselhável para nós, e o Evangelho diz isso, não é papel nosso ser peso para a sociedade. Lá na lei de sociedade vai dizer, aqueles que não podem se locomover, que vieram com bastante dependência, a sociedade tem o dever de bancar, de ajudar. Por isso as políticas públicas, por isso os nossos impostos, e além disso o nosso olhar de não tratá-los como invisível, de querer passar na frente de um cadeirante, de não fazer uma rampa na casa espírita para a pessoa entrar. Essas coisas estão evoluindo, a gente está aprendendo a fazer. Algumas casas espíritas já têm a linguagem de Libras, porque isso é inclusão. Nós queremos trazer todo mundo junto com a gente. Nós somos espíritos imortais e não corpos mortais. Os corpos vão morrer, vão se transformar em outros elementos da natureza. Então, o grande convite do supérfluo e necessário também está em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Bem-aventurados brandos e pacíficos. O que será que tem a ver isso, né? Daí vai dizer assim, ó. O que queria Jesus dizer por essas palavras, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Lembra que Jesus fazia isso? Despoja-te da terra para entrar para o reino dos céus. Tanto que Judas entregou ele porque achou que ele ia tomar conta de tudo, né? Do reinado da terra daquela época. E como ele era poderoso, porque ele assistiu Jesus fazendo tantos milagres, ele disse, Jesus vai se escapar facinho disso aí. Mas Jesus não estava falando da cidade, do governo das cidades. Estava falando do reino, não era do Sinédrio, não era o reino da prefeitura, do Palácio de Estado, o reino dos céus, do Espírito imortal. E então, é onde ele caiu do cavalo, quando ele viu que as moedinhas entregaram Jesus para o povo insano. E hoje, graças a Deus, é o nosso grande Judas, tarefeiro do Cristo, como já era na época, teve seu equívoco e já se recuperou. Ele não é mais o dedo duro de Jesus, não. E a primeira coisa que Jesus fez foi pedir ao Espírito da Caridade que fosse socorrê-lo no seu momento do suicídio. Então, meus irmãos, a todo instante na caminhada do Cristo conosco, Ele nos dá testemunho e educação, porque Jesus foi o mestre da educação, nos dando exemplo da sua pedagogia para todos nós. Então, em todos os atos de Jesus, Ele está nos educando de como devemos fazer. E nos irmãos equivocados, a gente olhar como não deve fazer. Né? Então, nessa parte, aí dizia assim, continuando esse parágrafo, é o item 5 do capítulo 9 do Evangelho. Diz assim, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que ele, Jesus, lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, os bens da terra, mais importância do que aos primeiros. Jesus não disse para a gente largar tudo que a gente tem. Não trabalhar mais para ter uma casa com garagem, para guardar as bicicletas. Não é isso. Ele disse para a gente não dar mais importância para isso do que os valores do espírito imortal. E quando é que eu faço isso? A gente acabou de fazer isso hoje, a gente podia fazer qualquer coisa. Tá num lugar bem fresquinho, tomando sorvete, na beira da praia. A gente comprometeu-se com isso. Porque aqui a gente nutre o espírito. Hoje o sorvete é para a alma. É toda
cada vez que a gente aumenta a consciência da gente em valorizar muito mais a bagagem do espírito imortal, que nunca mais vai se acabar, do que aquilo que é passageiro na vida e que por vezes a gente compromete a paz familiar porque a gente quer hoje uma coisa que a gente não pode comprar hoje. A gente quer agora uma coisa que não é um recurso necessário para a família. E comprometemos a paz, a harmonia e o bem-estar da alma que ali estão, das almas que ali estão. O relacionamento conjugal, o relacionamento pai e filhos. A gente às vezes evita conhecer nosso filho e damos os desnecessários presentes. E depois vamos sofrer. Porque a gente não amadureceu para isso. E a gente está sendo convidado a resgatar a nossa família para isso. A desligar as telas e começar de novo a conversar um pouco mais em torno da mesa. A demorar um pouco mais a fazer a comida, não ser tão ligeiro assim. Só enfia no micro-ondas e sai comendo loucamente. A colocar todo mundo para ajudar a limpar a casa. Por que tem que ser só a mãe? Eu fico doida com isso. Todo mundo ajuda. Fiquei uma semana agora lá com meu neto, que a Quilete e o Ivan conhecem, mas o Lucas recolhe os lixos, leva nas lixeiras, ajuda a botar os pratos na mesa enquanto a gente está arrumando as coisas. Tem 10 aninhos, autista. Temos que fazer isso. A gente está se dispersando. E quando a gente menos esperar, o tempo vai passar. E os pequenos gestos que educam a nossa família e a nossa alma, nós estamos deixando passar a oportunidade. Aí quando começar algum choro, alguma lágrima, alguma angústia, algum remorso, alguma saudade, a gente vai chorar. Seca a lágrima, vai vir a oportunidade de novo. Mas dá para aproveitar agora, mais cedo, né? Então, meus irmãos, diante do que é supérfluo e necessário, sejamos nós, os cristãos de hoje, que a gente saiba pensar antes, né? Desse lixo que tem dentro das nossas emoções, que a gente não precisa carregar, desse fardo, que não é necessário mais, é supérfluo. A gente deu importância para isso porque estão dizendo que é importante, mas não é. A gente está aqui hoje abrindo a mente à luz do Espiritismo para aprender a dizer não, porque não precisa. É só para isso. O passe até vai ajudar a voltar para casa melhor, mas se a gente não atinar, amadurecer nisso, vamos continuar escravos. E a hora que a gente quiser chave para tirar a corrente, vai chorar. Vai abrir, porque é da lei divina, vou repetir, nada que é ruim, que é mal, que é pecado, que é atrapalhado nosso, é para sempre. Nós seremos espíritos de luz. Espírito de luz não tem nada do que a gente tem hoje. A gente está no caminho, não é ainda. Então, quanto mais a gente educar e melhorar, pavimentar essa estradinha, não sair muito quando sair, volta logo. E se saiu, pede socorro para quem sabe mais do que a gente. E para quem é de confiança. Porque a gente vai se levantar. Nenhuma ovelha vai ficar perdida.